O LMS, Sistema de Gestão Aprendizagem da Web Aula, apresenta a interface de uso mais intuitiva do mercado. Além de disponibilizar acesso aos cursos online, possui funcionalidades que propiciam aos alunos acessarem o conhecimento e assimilá-lo de forma fácil e colaborativa, como acesso a vídeos e canais de Web TV, gerenciamento de comunidades virtuais de aprendizagem, debates em fóruns virtuais e votação em enquetes, leitura de notícias e acesso ao catálogo de cursos, programas, notas, avaliações e preenchimentos de feedbacks e muito mais. Saiba mais sobre o sistema LMS usado por mais de 1 milhão de alunos anualmente no site www.webaula.com.br. Web Aula, Educação sem fronteiras. DEM, a revista do empresário, lança neste mês uma edição especial para as mães. Saúde, cultura, esporte, responsabilidade social, política, tecnologia, lazer, negócios e Elba Ramalho. Fiquem de olho na revista Tendências e Negócios. Vocês podem checar as novidades sobre o programa, a revista e muito mais no portal www.tendenciasenegocios.com.br. Confiram. A segunda parte da entrevista com Marconi Moura Lima é super interessante. Dê uma olhada. Boa tarde, pessoal. Como prometido, estamos aqui com o Marconi mais uma vez. Vamos continuar o nosso papo que estava excelente. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Tendências e Negócios. Boa tarde aos nossos telespectadores da TV Brasília, Tendências e Negócios. É uma honra imensa estar aqui novamente nesse programa. Como professor, você criou um projeto da UFRID, que é a Universidade Federal das Regiões Integradas do entorno, né? Explica pra gente como surgiu essa ideia, como está o andamento, se vem mesmo essa Universidade Federal, que seria tão importante para a nossa região. Não, então, Marcos, esse talvez seja, eu até brinco com as pessoas dizendo que esse é o meu principal filho, vamos dizer, em termos de projeto. Eu sou um grande entusiasta da educação, por ter sido secretário de Educação, por ser professor, essencialmente, né? E por ter ocupado a Secretaria de Educação, eu entendo que a educação é a mola mestra do país, do desenvolvimento do país. Se nós pensamos em combater de fato a violência, nós pensamos de fato em mudar a realidade do nosso país, não há como pensarmos isoladamente a lógica da educação. A educação é o cerne da questão, é a essência de tudo. E aí, entendendo que a região do entorno é hoje uma região com 1,5 milhão de habitantes, né? Uma região que cada dia mais cresce, é uma região muito peculiar. Tem muitas pessoas que até ironizam, né? Dizem que a região do entorno é a terra do nem é Goiás, nem é DF, nem é Minas Gerais. Entendendo esse conflito de jurisdição, havia-se então a necessidade de pensarmos um grande projeto, um macroprojeto estruturante, para que a região do entorno pudesse ser vista por outro parâmetro, por outro olhar, vamos dizer assim, né? Então nós começamos a provocar, e aí de novo eu falo para você, porque um vereador ele não tem muito o que fazer se não chamar atenção para os problemas da sociedade, para os problemas do bairro, para os problemas daquela comunidade, enfim, né? E eu tentei usar um pouco mais, eu tentei brigar para que os problemas do meu bairro lá da cidade ocidental também fossem pensados na lógica mosaical. Nós somos um mosaico, a região do entorno é um grande mosaico. Os problemas que atingem Lusiânia, a violência que atinge Valparaíso, atinge a cidade ocidental. Os problemas da água, dos mananciais de água do estado ocidental, atingem a Valparaíso, atingem a Novo Gama, atingem todos os municípios. Então nós entendíamos, Marcos, que era importante primarmos por um grande projeto. Então nós provocamos o Congresso Nacional, através de deputados que nós temos amizade, deputados federais, senadores, etc. Provocamos o Ministério da Educação, cotidianamente nós buscávamos o Ministério da Educação para que nós pudéssemos encampar essa luta. Viajamos o país inteiro, levando a temática chamada Região do Entorno de Brasília e levamos para o país inteiro esse projeto, para os reitores dos vários cantos do Brasil, né? E graças a uma maravilhosa sorte, né, a presidenta Dilma agora assinou no dia 16 de agosto de 2011 a autorização para a criação do campus da Universidade Federal de Goiás e, que maravilha, não obstante, né, a cidade ocidental vai sediar esse campus do entorno. E o reitor professor Edvar Madureira Brasil, que é muito meu amigo, nós articulamos muito junto à reitoria da UFG, a própria UFRID naquele período, né? O reitor me encantou com uma conversa muito recentemente de que essa UFG do entorno, ela já vem como um projeto tão gigante
que ela provavelmente, em alguns anos, poderá vir se tornar a tão sonhada Universidade Federal do Entorno, tratando as vocações do entorno, as peculiaridades do entorno, as demandas do entorno, pensando no cerrado, pensando na agricultura do entorno, pensando nas vocações que nós temos, ou seja, uma universidade que vai tratar as nuances da nossa região com seus detalhes. E só para frisar, só para que tu tenhas uma ideia, Marcos, e que nossos telespectadores do Tendências e Negócios da TV Brasília possam refletir sobre isso, só para você ter uma ideia. O Ministério da Educação e a Universidade Federal de Goiás nos requisitou ao prefeito da cidade ocidental uma área de 10 alqueires, só para você ter uma ideia do tamanho que a universidade já está pensando em articular. E provavelmente nós já teremos o primeiro vestibular do meio de 2013 para início de 2014, o que nos contempla 1.095 alunos, 1.900 alunos, 95 professores, provavelmente cursos de mestrado e doutorado. Ou seja, será o grande boom, o divisor de águas para mudar a realidade do nosso povo, da cidade ocidental e do entorno de Brasília. Bom, nós do Tendências e Negócios, como apoiamos a educação sempre, esperamos que realmente esse projeto vá para frente o quanto antes. Marconi, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito esclarecedor. Marconi, muito obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedor. Espero que vocês de casa acompanhem toda semana com a gente no nosso programa, o quadro do Marconi, que estará sempre abordando o entorno de Brasília. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado à TV Brasília, muito obrigado ao Tendências e Negócios e um grande abraço aos nossos telespectadores. Obrigado. Biana, voltamos com você. Agora fique com o nosso quadro Dicas de Negócio com o nosso diretor executivo, Alex Dias. Boa tarde. Hoje no Dica de Negócios estaremos dando continuidade ao planejamento tributário. O lucro real é uma opção para as empresas que tenham faturado até 48 milhões anuais, ou para determinadas atividades, ou para as sociedades civis de capital aberto. É importante falar que a referência de faturamento ela é sempre do ano anterior. Hoje iremos falar sobre o lucro real trimestral, cuja período de apuração, como eu já falei, trimestralmente. O lucro líquido da empresa será descoberto pela conta de resultado, ou seja, a receita menos as despesas. Geralmente na contabilidade usamos algumas contas que elas são indedutíveis. Por isso precisamos de adicionar ou excluir no LALUR, para termos realmente a base de cálculo para o imposto de renda. A alíquota permanece os 15%. Exemplo, com um faturamento de 12 milhões no trimestre, com uma lucratividade de 4%, teremos um lucro líquido de 480 mil. Digamos que, após as adições e exclusões encontradas no LALUR, a base de cálculo caia para 460 mil. Aí aplicamos a alíquota de 15%, teremos 69 mil, que é o imposto a ser pago. Temos que considerar que na apuração do lucro real trimestral, o nosso limite de aproveitamento do prejuízo anterior é somente 30% da base de cálculo. Exemplo, o prejuízo acumulado dessa empresa é de R$ 500 mil. Com a base de cálculo de 460 mil, poderemos aproveitar somente 138 mil, que são exatamente os 30% da base de cálculo dos 460 mil. Então o imposto vai ficar da seguinte forma, 460 mil menos 138 mil, igual a 322 mil, que aplicada a alíquota de 15%, teremos 48.300, que será o valor para que seja pago o imposto. As empresas que não têm a obrigatoriedade da opção pelo lucro real e que queiram apurar o seu imposto dessa forma, tem que prestar atenção na sua atividade e se o lucro presumido dessa atividade ela corresponde a maior do que o lucro líquido apontado pela sua contabilização. Dessa forma, você terá
a certeza de que, pelo lucro presumido ou pelo lucro real, você terá um ganho, você terá um benefício fiscal, ou seja, você terá uma economia fiscal. Na semana que vem estaremos dando continuidade, falando sobre o lucro real anual, e ficamos hoje por aqui. Boa tarde e bons negócios. Voltamos já com um delicioso e interessante almoço no restaurante La Plancha, com o deputado Siqueira Campos. Te vejo lá.